Tudo bem com vocês? Ai, que negócio aqui. Gente, hoje eu estou começando mais um bate-papo dentro do carro. E o assunto de hoje é um assunto que eu venho recebendo muito. Desde que eu comecei o canal, muita gente me pergunta: Camila, quanto tempo demorou pra você aprender inglês? Quanto tempo demorou pra você ser fluente em inglês? Foi muito difícil? Você teve muitas dificuldades no início? Você fez inglês no Brasil antes? Então, assim, são perguntas sobre o meu inglês. Então, hoje o nosso bate-papo é sobre o inglês. Tá, gente? Como eu faço tudo que eu faço nesse canal, todas as histórias que eu conto nesse canal são em base à minha experiência. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que foi em agosto de 2009, eu já tinha uma bagagem de 7 anos de inglês. Então eu não cheguei nesse país aqui sem saber nada. Eu fiz 7 anos de inglês no CCAA, lá em Uberlândia, na minha cidade natal, que é uma escola muito boa. Só que quando eu cheguei aqui, eu pensei: meu Deus, eu não sei falar nada. Gente, eu não acredito. Eu fiz 7 anos e eu não entendo nada. Eu pensei, os meus pais gastaram dinheiro à toa, porque eu não consigo entender nada. Só que com o passar do tempo, dos dias, eu comecei a entender um pouquinho mais, sabe? Aí eu já comecei a querer falar, porque antes eu não falava nada. Quando eu cheguei aqui, eu travava, eu não falava, juntava vergonha. Uma coisa que é muito ruim pra quem quer aprender é o tal da vergonha de querer falar e, sabe, falar assim: ah, eu vou errar. Gente, errar é humano e você precisa de errar pra aprender. E mesmo eu tendo 7 anos, era como se eu não tivesse estudado nunca na vida inglês, porque eu não tava sabendo nada, eu não tava entendendo, eu não conseguia falar. Mas isso no primeiro dia. Com o passar dos dias, foi melhorando. Como eu nunca tive contato com brasileiro, foi sempre americano, eu falei pra mim: ou eu aprendo, ou eu vou passar fome, porque não tem nenhum, acabou a professora que tá lá na sua frente, que você vai falar português e ela vai entender. Aqui não, aqui você fala português, ninguém vai entender, vai tipo, o que você tá falando? Então, com os passar dos dias, como eu já tinha o inglês tudo, mesmo eu cheguei aqui e pensei, eu não sei nada de inglês, com o passar dos dias, eu fui vendo tudo que eu aprendi naqueles 7 anos começou a fazer sentido. Tudo que eu pensei, nossa, eu não sei fazer isso é coisa de outro mundo pra mim, começou a fazer sentido. Palavras que eu não sabia, palavras que eu pensei, gente, mas a professora fala e eu não entendo o que isso significa, ou quando usar essa frase. Começaram tudo começou a fazer sentido pra mim e eu comecei a ficar muito feliz. Então, logo que eu cheguei aqui, na minha primeira semana, eu já entrei em uma escola de inglês. Eu fiz inglês por aqui, lá em Boston, por 2 meses, que me ajudou muito. Eu revi tudo que eu fiz naqueles 7 anos, eu revi no inglês lá em Boston, numa escola muito boa, que me ajudou assim, muito. Mas com os dias passando, gente, parecia mágica, sabe? Cada dia eram muitos vocabulários diferentes. Eu já falava frase, eu já tava me evoluindo muito, que era uma coisa assim que... Sabe quando criança começa a falar de uma hora pra outra? Então, era eu no inglês. Eu comecei assim, falar de uma hora pra outra, eu comecei a entender muito mais. Eu acho que em uma semana eu já tava entendendo. Por quê, gente? Porque eu tinha inglês antes, tá? Talvez não é assim se uma pessoa vem aqui totalmente leiga. E eu tinha contato com americanos 24 horas. Então ou eu falava, ou entendia, ou não sei o que ia acontecer. Então eu falo, mas tipo uns 4 meses, depois de uns 4 meses, eu fiquei em Boston somente por 2 meses. Foi por isso que eu fiz
inglês lá em Boston só por 2 meses. Depois eu mudei pra Virgínia, que eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio. Então, ao todo que eu fiquei em Virgínia e em Boston, foram mais ou menos 3 meses e meio. Depois de 3 meses e meio, para 4 meses, eu mudei pra cá, pra Nova Jersey. Mas isso, meu inglês já tava muito bom. Eu já entendia, eu já falava, não tava fluente, mas eu já falava muito bem. E só, sabe, só evoluía, só evoluía. Quando eu mudei pra cá, pra Nova Jersey, aí acabou. Aí ninguém me segurava, gente. Porque o meu inglês só começou a ficar muito melhor. Porque antes eu falava com poucas pessoas. Depois eu comecei a falar com muitas pessoas. E era 24 horas eu falando. E eu sou super tagarela. Eu sou tagarela em português e eu sou tagarela em inglês. Eu não falava muito antes porque eu tinha vergonha. Mas depois essa vergonha, ela passou. Porque o que muito diferente do que o pessoal pensa, o americano, ele gosta de ajudar. Ele fala, e eu sempre falava para as pessoas que estavam ao meu redor, falava, se eu falar uma palavra incorreta, uma frase incorreta, me corrija. Porque isso é bom pra mim, então por favor me corrija, eu quero que você me corrija. E eles me corrigiam, eles falavam, olha, isso você usa aqui, não é assim. E eu sou daquele tipo de pessoa que hoje eu falo igualzinho as pessoas que quando eu tava aprendendo o inglês, né, me aperfeiçoando, eu falo igualzinho as pessoas que ficavam ao meu redor antes. As gírias, o modo de falar, era tudo igualzinho, era tipo igual criança, sabe? E eu ficava prestando atenção em tudo. Como eu trabalhava em restaurante, eu falava muito. Eu ainda trabalho em restaurante, mas não é como eu trabalhava antes. Então eu falava assim muito, com muitos tipos de pessoas. Depois de um tempo, 5 meses mais ou menos aqui nos Estados Unidos, eu comecei a diferenciar os sotaques das pessoas, de onde as pessoas moravam. Lá em Boston, o sotaque deles, quando eu mudei pra cá, pra Nova Jersey, eu pensei, eles falam diferente do que o pessoal lá de Boston. O pessoal lá de Boston tem um sotaque totalmente diferente do pessoal daqui de Nova Jersey. E a mesma coisa que o pessoal lá de Nova York. Tem um sotaque totalmente diferente daqui de Nova Jersey, em todos os lugares. É tipo o Brasil, sabe? Todo mundo vem falar do meu sotaque brasileiro, do meu sotaque mineiro. Gente, eu nunca vou perder esse sotaque mineiro falando inglês. Muita gente fala, nossa, mas você mora aí tanto tempo e até hoje não perdeu esse sotaque mineiro? Eu pego muito o sotaque das pessoas. Você começou, se como é que chama? Um carioca sentar aqui do meu lado, ficar 2 semanas comigo, amiga, eu já vou começar a falar tutsiano, porque eu pego muito o sotaque das pessoas. Só que aqui nos Estados Unidos, como eu falo o inglês, eu não vou pegar o sotaque pro meu português, entendeu? Então eu vou falar o inglês com o sotaque da região que eu moro. Não, por isso que não afeta no meu português, porque é totalmente diferente, gente. Então não vai afetar no meu português. Mas é porque não tem nenhum brasileiro aqui comigo de outra região pra eu pegar o sotaque dele em português de outra região. Desde que eu moro aqui, eu nunca morei em cidades brasileiras. Nunca morei em cidades brasileiras e eu nunca tive contato com brasileiros. Na verdade, eu já tive contato com brasileiros. O contato que eu mais tive com brasileiros foi na época, acho que foi o quê? 2011, se eu não me engano, que eu participei do Miss Brasil USA, Miss Brasil USA, lá em Long Branch, que tem muitos brasileiros, que eu amei, foi uma experiência muito boa, só que eu perdi contato com todas aquelas pessoas. Eu tive contato mais ou menos 1 mês, 2 meses, e depois nós perdemos o contato, eu perdi totalmente o contato com eles. Então eu nunca morei numa cidade brasileira e eu nunca tive contato mesmo, sabe? Aquele de sair, amigas de sair, amiga pra fazer compra, brasileiro não. Eu tenho as minhas amigas aqui, mas são todas americanas. Eu nunca tive, eu gostaria de ter contato com brasileiros, mas eu moro muito longe da área dos brasileiros. A cidade que eu moro hoje, ela é totalmente americana. Não sei totalmente, né? Às vezes tem de outros países lá que eu nem sei, mas a maioria lá é americana, né? Tem eu, uma brasileira jogada lá na minha cidade. Então, pra mim, gente,
eu acho que se você perguntar pra mim, Camila, em quanto tempo você ficou fluente em inglês? Há 6 meses eu já tava super mega fluente. Pra mim, Camila, 6 meses pra mim foi muito foi assim, foi quando eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô falando inglês, sabe? Eu já pensava em inglês, tipo, vou tirar minha sobrancelha, vou fazer alguma coisa, eu já pensava em inglês, eu já penso, né, até hoje. Eu vou contar dinheiro, eu mexia muito com dinheiro e eu ainda mexo com muito dinheiro. Eu me pego contando o dinheiro em inglês. Então, todas essas coisinhas assim que você... Mas isso hoje eu já tenho o quê? Eu tenho quase 6 anos que eu moro aqui, então isso pra mim já é natural. Mas antigamente, 6 meses foi 6 meses eu digo pro meu inglês fluente. Mas como eu falei, eu fiz 7 anos de inglês. Tudo que eu aprendi no inglês, gente, foi essencial pra mim aqui. Hoje, o inglês já passou aquele de diferencial para essencial. Todo mundo precisa saber falar inglês pra conseguir um trabalho, ou pra quando você vai pra algum país. Ah, não, mas eu não quero ir pros Estados Unidos, não. Mesmo assim, gente, qualquer país que você vai, a língua é o inglês. A língua que você vai falar lá, se você vai pra Alemanha, ah, mas eu não sei falar alemão. Se você sabe falar um inglês, é a língua que você vai usar lá, é o inglês. Se você vai pro Japão, você vai usar o inglês. Então é a língua que usa no mundo inteiro, é o inglês. Então, e eu acho isso assim, fantástico, sabe? Que pegaram uma língua pra todo mundo falar e todo mundo se comunicar. Então é muito importante você saber falar o inglês. Se você, não, eu faço inglês, eu não quero morar nos Estados Unidos ou em nenhum outro país, mas eu quero, quando eu for viajar, eu quero ter um inglês legal. O meu conselho é assistir o que muita gente fala, é assistir muitos vídeos em inglês, mas não com a legenda em português. Tente colocar a legenda em inglês. Se você já tem alguma noção, tente colocar a legenda em inglês mesmo. Mas se você não tem a noção, coloque em português mesmo e depois você muda para a legenda em inglês. Isso ajuda muito. Outra coisa que eu falei agora no começo do vídeo que eu tinha é a tal da vergonha, gente. Esse negócio de vergonha, a gente tem que esquecer isso, porque você precisa errar para você aprender. Então não precisa ter vergonha, principalmente se você vir para aqui para os Estados Unidos. Gente, os americanos, eles agarram muito a pessoa que quer aprender, que tem vontade de aprender. Eles ajudam muito, então não tenha vergonha, não tenha vergonha. Os brasileiros, os outros, eles riam muito mais de você do que o americano. O americano não vai rir de você falando errado. Os brasileiros podem até rir de você falando errado, sabe? E eles falam errado e ainda ri. Mas os americanos, eles não vão rir de você. E isso eu te prometo, que eles não vão rir de você quando você fala errado. Muito ao contrário, eles vão fazer ao máximo para entender vocês. Então não tenha vergonha. E não desista, gente. Às vezes a gente tá passando por dificuldades, tá passando por, às vezes, ai, Camila, mas eu não tenho dinheiro pra fazer inglês. Gente, tem tanta gente que faz inglês sem escola. É só você hoje tem muita facilidade na internet. Então, só ter muita força de vontade pra você aprender qualquer coisa que você quiser. Não desista, gente. Não desista do seu sonho. Não desista. Se você quer muito alguma coisa, não desista. Não deixa ninguém falar, você não dá conta, você não vai, você é isso. Não desista. Mesmo que eu sei que os nossos pais querem só o bem da gente. E isso às vezes acaba prendendo a gente um pouco das coisas que a gente quer fazer. Às vezes a gente quer ter uma experiência fora, a gente quer morar em outro lugar e os nossos pais, por proteção, eles não querem deixar. Eles talvez falem até, não, aquilo lá não é bom, ou você não vai dar conta de fazer isso sozinha. Gente, por mais que sejam os pais de vocês, se é seu sonho, vá em frente. Os seus pais, eles já viveram a vida deles, não? Aquela fase de decisão deles, eles já passaram por aquilo. Então não desista por ninguém, não deixa ninguém deixar você desistir dos seus sonhos. Porque pra mim, eu tenho por mim assim, que se não der certo, você
o que pode acontecer? Você volta pra onde você estava, mas pelo menos você tentou, pelo menos você quis estar lá. Então não deixa ninguém fazer vocês desistir das coisas que vocês querem, não, sabe? Porque isso foi o meu caso, gente. Ninguém me ajudou a estar aqui hoje. Ninguém pegou e falou assim, não, Camila, vai, eu te ajudo. Ninguém me deu nenhuma palavra assim de apoio. Todo mundo falou, não, Camila, que lá não é bom pra você, você não vai. Na época, o meu avô tava muito doente quando eu vim pros Estados Unidos. E teve gente falar, você vai deixar o seu avô aqui? Seu avô tá morrendo, você vai deixar seu avô? Eu falei, gente, não. Aí tinha também a Ana Júlia, que eu vim pra cá com o coração assim, partido, que eu que tomava conta dela. E eu até me emociono, porque eu vim chorando, porque ela era assim, tudo pra mim, sabe? Ela não é minha filha de verdade, só que eu tinha um amor tão grande por ela. Só que eu peguei e falei assim, não, eu vou, porque ela não é minha filha. Às vezes ela vai crescer, ela nem vai, ela vai morar com a mãe dela, ela nem vai lembrar de mim. E eu não posso deixar os meus sonhos por causa de ninguém. Então por isso que eu vim. Então por isso que eu tô te falando, não deixe os seus sonhos morrer por causa de ninguém, gente. Vai e faz. E outra coisa, se você não correr atrás do seu sonho, ninguém vai correr por você. Ninguém vai fazer nada por você. Então esse é o meu recado aqui no final. Até me emocionei, desculpa, gente. Bom, gente, então é isso. Hoje eu sim considero que eu tenho inglês fluente. E é claro que sempre tem aquelas coisas que eu estou sempre aprendendo. Até mesmo em português, eu não sei falar de todos os assuntos. Tem coisa que eu falo, o que você tá falando? Eu não tô entendendo nada que você tá falando em português, sabe? É a mesma coisa que acontece no inglês também pra qualquer pessoa, até mesmo pros nativos. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma pergunta, é só me deixar aqui nos comentários abaixo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!